Representando o Departamento do Museu da Imagem e do Som do Conselho Regional de Medicina, estamos neste dia 18 de setembro de 2010 na residência do professor Severino Bezerra de Carvalho, situado à rua Duque de Caxias 368, no bairro do Prata, na cidade de Campina Grande. Os professores Severino Bezerra de Carvalho e Everaldo Alves Lopes Ferreira, ícones da medicina paraibana, serão entrevistados para o acervo do Museu da Imagem e do Som do Conselho Regional de Medicina. Temos a satisfação de contar com a presença do ilustre professor Ricardo Antônio Rosado Maia, que será e atuará também como entrevistador. Bom, eu gostaria de externar o enorme prazer de acompanhar Ornildo e Jaime nesta empreitada de entrevistar Dr. Bezerra de Carvalho e Dr. Everaldo. E dizer que o Dr. Bezerra, mesmo sem ter uma convivência estreita, sempre nutri uma grande admiração pela imagem que alguns amigos comuns transmitiam sobre Dr. Bezerra e também pela convivência com alguns de seus filhos. Então, eu gostaria de formular algumas perguntas a Dr. Bezerra. Em que ano o senhor nasceu e aonde? 1915, em Glória de Goitá, Pernambuco. Por que decidiu ser médico? Olha, a única coisa que eu poderia responder não é minha, é um resultado do que eu andei lendo. Considerar o paciente como meu irmão. O paciente não é um objeto, é um irmão meu que está precisando de minha ajuda. É tudo que eu podia dizer. Quando concluiu o curso de medicina e quais as boas lembranças dessa época? 1931 e terminei em 36, em Recife. Todo em Recife. Olha, eu tive uns colegas muito bons, sobretudo um que ficou célebre no Brasil, o russo, Noel Nuttels. Era muito amigo meu. E depois de formado, ele vinha aqui em casa, era meu hóspede, e eu com meu filho Alexandre para colher poesia popular na feira com um gravador. Era uma excelente criatura. Muito meu amigo, Noel Nuttels. E foi quem, inclusive, ele tornou o índio brasileiro, realmente, deu pátria ao índio brasileiro. Ele viajava muito lá para o Amazonas, para aquela região toda. Ele foi o pai dos índios brasileiros, Noel Nuttels. Muito amigo meu, desde o tempo de colégio. Outro grande amigo que eu tive no colégio
e na faculdade foi René Ribeiro, psiquiatra, que depois trabalhou no Instituto Recife de Luiz Pernambucano. René Ribeiro, professor René Ribeiro, um antropólogo, muito amigo de Gilberto Freire. Ele fez medicina antropológica, René. Professor Fernando Simões Barbosa, que era fundador e dono do Hospital do Centenário. Foi quem mais me... Bom, inclusive, no quinto e no sexto ano, eu fui interno, ele tinha 2 enfermarias no hospital, que era dele, 20 leitos de homens, 20 leitos de mulheres. Os homens com Luciano Oliveira, as mulheres com Nelson Chaves. E eu vivia o dia todo, eu frequentava aquilo lá. E trabalhava, inclusive, no laboratório do hospital. Meu curso médico foi praticamente feito lá. Quando concluiu o curso de medicina, quais foram os primeiros passos na vida profissional? Eu tentei abrir um consultório em Recife durante 3 meses apenas. Foi quando a minha mulher foi visitar. Eu residia com um primo segundo meu, que era de Campina Grande, João Alves de Oliveira, na Praça Sérgio Loreto. Minha mulher foi visitar a senhora de João Alves, era amiga dela, e nós começamos um namoro. Então eu que estava começando a minha profissão em Recife, em 36, em 37, vim a Campina Grande visitá-la em abril. O conhecimento foi em janeiro de 37. Em abril eu vim a Campina Grande visitá-la. Mas eu achei Campina Grande tão interessante que em julho eu vim e me fixei em Campina Grande como médico. Por causa da minha namorada, que depois foi minha mãe, a minha mulher e mãe dos meus filhos, meus 7 filhos. Como foi exercer a medicina em Campina Grande? Foi duro, foi muito duro, porque eu nunca fui um bom comerciante. Não. Eu cheguei aqui porque a minha namorada me trouxe para cá. Abri meu consultório numa rua juntinho do colégio do Senão Capitólio. E eu não sabia cobrar. Às vezes eu gastava dinheiro do meu bolso para complementar os diagnósticos dos pacientes. Eu pagava aquele hora para fazer exames, porque o diretor não podia pagar. Eu nunca fui um bom expert em matéria de medicina do mundo. Até que eu depois construí meu próprio laboratório para completar e fazer aquelas coisas que o doutor Queiroga não poderia fazer. Porque realmente a análise fina do laboratório hoje em dia não, é diferente. Mas naquele tempo não compensava. O doutor Queiroga, por exemplo, tinha um excelente analista, que trabalhou na FEGMILI, e fazia muito bem punção raquidiana. Um exame de líquido feito por ele era uma maravilha. Mas ele só fazia essa rotina mesmo, fezes, urina e hematologia comum. Não fazia a parcializada hematologia. Não dava para fazer. Então, resultado, quando eu comprei meu microscópio e comecei a estudar hematologia, comecei a fazer aquelas coisas que Queiroga não poderia fazer. Eu complementava. Eu acho que para um clínico, para a clínica médica, a hematologia é fundamental. A clínica médica sem hematologia não é clínica médica. A interpretação do hemograma, por exemplo, não é fácil. E outra coisa, a hematologia é uma especialidade que não pode ser separada a clínica do laboratório. Ou faz as duas coisas ou não faz nenhum. É impossível você hematologia somente clínico ou hematologia somente de laboratório. Tem que ser as duas coisas. O laboratório e o doente. Porque a hematologia
pega toda a medicina, afinal de contas. Sobretudo hoje, com esses exames ultra especializados, é muito difícil. Cardiologia, também cardiologia, porque eu comprei aí, era a parte instrumental. Comecei com um eletrocardiógrafo Sanborn, depois um Cambridge, e depois modernizando, sempre atualizado, né? Meu consultório, inicialmente, era um consultório simples, com um eletrocardiógrafo. Depois eu complementei com aparelho de ondas curtas para tratamento de pacientes, para ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Mas fundamentalmente era um microscópio e um eletrocardiógrafo. Fundamentalmente. Campina Grande não tem energia elétrica. Então eu tive de comprar para o meu consultório um motor de diesel a óleo de 10 HP para dar energia para o meu consultório para poder trabalhar. Senão não podia funcionar nada. Porque como é que você pode fazer sem energia elétrica um eletrocardiograma? Não pode. Então eu cheguei a esse ponto. Eu tinha um consultório, atrás tinha uma casinha, onde um primo meu tomava conta de um motor diesel de 10 cavalos que eu comprei. Eu tinha minha energia própria. Porque a energia de Campina Grande só ficou boa quando Elpidio de Almeida foi prefeito pela primeira vez. Até então era péssima. Agora, quando Elpidio de Almeida foi prefeito pela primeira vez, foi que ele realmente deu a energia elétrica a Campina Grande. Depois veio o Paulo Afonso e complementou tudo. Bom, isso aí é outra história. Eu era professor em João Pessoa. Na terceira clínica médica, no 6º ano. Eu ia 3 vezes por semana, terças, quintas e sábados. Depois, do 2º ano em diante, fiquei indo somente os sábados. Eu passava a manhã todinha dando aula. Eu dava 3 horas de aula para os alunos e ficava de tarde trabalhando com Gilson Guedes e outros alunos e outro colega fazendo a parte do laboratório. Porque eu instalei no Hospital Santa Isabel, não era possível fazer clínica médica sem um laboratório próprio. Somente com urina e fezes não se faz clínica médica. Então, o reitor naquele tempo era Mário Moacir Porto. Eu consegui de Mário Moacir Porto que comprasse aparelhagem para equipar um laboratório no Santa Isabel. Equipamos o laboratório. Eu passava o sábado lá, dava as 3 horas de aula que eu tinha dado durante a semana, e depois eu trabalhava a tarde todinha com Gilson Guedes para fazer a parte de hematologia laboratorial. Houve um momento em que os alunos, os assistentes da faculdade de medicina de lá, resolveram criar uma segunda faculdade de medicina em Campina Grande, em João Pessoa. Eu então vim aqui à Sociedade Médica, expus isso na minha volta, dizendo que se a Paraíba podia ter 2 faculdades, o justo seria que Campina Grande tivesse a segunda, e não as 2 em João Pessoa. Então, Elpidio de Almeida assumiu a liderança, e com a amizade que ele tinha com Durmeval Trigueiro, que fazia parte do Conselho do Ministério da Educação e Cultura, trabalhava diretamente lá com Jarbas Passarinho. O Pedro conseguiu, através de com a relação dele com o Durmeval, que facilitasse a instalação da faculdade aqui em Campina Grande. E nós começamos assim. A faculdade foi instalada, eu tive 2 entrevistas com Jarbas Passarinho quando era ministro da Educação, e tive de engolir as pílulas dele, que ele falava muito de labirintite e labirintose, que não podia viajar de helicóptero porque a labirintose não deixava, ficava tonto. Acho que ele, afinal de contas, ele era um militar, eu acho que ele passou por todos os ministérios do Brasil. Jarbas Passarinho, né? Mas era um homem inteligente e, sobretudo, muito... Não tinha... Era um diletante em tudo, mas não ficava calado. Falava muito. Mas, de qualquer maneira, Durmeval me ajudou muito
na construção da faculdade de medicina daqui, de Campina Grande. E quando foi instalar a faculdade, então eu tive ajuda também de colegas de Brasília para instalar como modelo o modelo de ensino não diretivo, que era utilizado em Brasília, era utilizado naquele tempo lá, da Universidade de Nova Orleans, em Nova York. E a faculdade foi instalada nesse sentido também. Então, João Agripino, como governador do estado, me forneceu todos os meios financeiros para construir a faculdade, instalar a faculdade e o ensino não diretivo eu comecei. Tanto que tem na faculdade de ensino daqui uma fotografia da primeira turma que se formou, com João Agripino presente no ato da fotografia dos alunos. Porque as primeiras 3 turmas vieram de João Pessoa. Houve em João Pessoa um problema muito sério com os excedentes, que vinham criando um problema sério com o governo, e João Agripino se aproveitou da faculdade de Campina Grande para passar os excedentes para cá. E nós começamos com as primeiras 3 turmas, porque a faculdade aqui começou com um número limitado, só tinha 64 alunos. Era um modelo de 64, em grupos de 4, um microscópio para cada 4 alunos, para cada 4 alunos um livro-texto adotado pelo professor, e assim por diante. E, sem João Agripino, a faculdade aqui não teria funcionado. Essa é a verdade. Havia aqui um médico que tinha muito amigo meu, Luiz Marcelino, doutor Luiz Marcelino, que deixou de ser médico e passou a ser banqueiro. Então, quando se tratou de fazer a Sociedade Médica de Campina Grande, a Sociedade Médica, Elpidio era prefeito. Eu, muito amigo meu compadre. Eu fui ao Elpidio e ele me prometeu ajuda, mas não especificou. Eu ajudarei. Você arranja o dinheiro que depois eu dou ajuda. Então eu fui lá ao Luiz Marcelino e Luiz Marcelino me forneceu o dinheiro para construir a sede da Sociedade Médica. Quando foi construída a sede, custou naquele tempo parece 400 mil cruzeiros, eu voltei ao Elpidio. Ele disse: olha, Bezerra, infelizmente eu não tenho condições de pagar isso agora. Eu conheci Oscar de Castro e João Pessoa, que era um pediatra muito amigo meu, e que era muito amigo de Zé Américo de Almeida. Era comensal de Zé Américo. Então, através de Oscar de Castro, eu fui ao José Américo e pedi o dinheiro para pagar a construção da Sociedade Médica Campina Grande. E ele foi quem me forneceu, ele me deu esse dinheiro. Eu paguei a Luiz Marcelino com dinheiro dado por José Américo de Almeida, pelo governo da Paraíba. Mas foi uma luta muito grande para mim, sofri muito. É uma resposta muito difícil essa, sabe? Porque o mundo está tão deformado hoje em dia, tão mercantilizado. Aqui para nós, a qualidade do ensino tem caído muito, não é? No meu tempo, o professor era um modelo. Era um homem modelar. Hoje o professor dá uma aula e vai embora, acabou esse processo. No meu tempo não era assim. Eu vou dar um exemplo em São Paulo, por exemplo, que ainda é o carro-chefe do Brasil. Você pega o professor Zerbini, no Instituto do Coração, pega o clínico, que era muito amigo dele, o Luiz Decour. Quer dizer, eram homens raros, de grande cultura e de grande poder humano, comunicativo. Hoje não existe mais isso. Jorge Lobo, por exemplo, era um grande professor de dramaturgia. Era uma grande figura. Era um grande professor. A faculdade de Direito tem professores muito bons, excelentes. Doutor Bezerra, que mensagem o senhor deixaria para aqueles que pretendem fazer medicina e para os jovens médicos da atualidade? Olha, a única mensagem que eu posso dar não é minha propriamente. Eu aprendi com os outros. Olhar o paciente sempre como um irmão que está precisando de ajuda. Só.
É tudo que eu podia aconselhar.